ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e no canal 72 da TVA, podendo ser assistido também pelo site www.cwbtv.net e pelo site www.arcanocelestes.com. As perguntas poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Dando prosseguimento à nossa série de programas, continuaremos falando sobre a oração, que foi o tema de nossa última edição. Eduardo, falamos no último programa sobre os vários aspectos da oração, o que implica orar. Falamos que desde sempre o homem se dirigiu a Deus pedindo, agradecendo e esperando, né? E hoje eu queria começar com uma pergunta que muitas vezes já me fizeram, acho que até mesmo em nossas palestras. Existe um modelo de oração? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Existe sim um modelo de oração. É a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, o Senhor disse: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Se o Senhor nos ensinou quais as palavras nós deveríamos usar na oração, infelizmente muitas igrejas hoje em dia ainda evitam de orar a oração que o Senhor nos ensinou, e eles alegam que essa oração se torna uma reza, na verdade, né? Ou então ela se torna uma oração mecânica, né? Mecanizada. Mas se isso é assim, e de fato muitas vezes acontece, a culpa não é do Senhor que a ensinou e também da oração que Ele nos trouxe, né? Mas da pessoa que ora erradamente, né? Não pensando, não meditando nas palavras, né? E fazendo uma oração simplesmente mecanizada, né? Muitos evangélicos também acabam muitas vezes associando essa oração com a Igreja Católica, né? Em função de que a Igreja Católica tem outras orações que não foram determinadas na palavra, né? Mas na verdade isso não procede, porque é a oração que está lá mesmo nos evangelhos, né? E até hoje em dia muitas pessoas acabam pensando, né, e achando que as suas próprias palavras são melhores do que as palavras que o Senhor mesmo nos orientou para orar, né? Sem contar que a oração do Pai Nosso, ela contém um sentido interno, espiritual, que está totalmente em conformidade com as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades estão aí incluídas, né? Por exemplo, o reconhecimento de Deus e da santidade do ser humano, né? A submissão ao governo dele em nossas vidas, a dependência nossa pelo sustento que ele nos provê, né? A súplica pelo perdão, ao mesmo tempo que nos lembra do amor ao próximo, né? Perdoando-o também, né? O livramento do mal e a confissão final de sua grandeza, né? Ou seja, nessas significações que essa oração nos traz, estão todas as necessidades humanas, tanto do culto interno como do culto externo do homem, né? De forma que é uma oração completa, né? O Senhor não proíbe, por exemplo, que a gente faça a nossa própria oração, né? E ao mesmo tempo que leia, né, por exemplo, os Salmos, né, outros livros da Bíblia, né, que são orações também divinamente inspiradas, né?
Mas quando nós oramos em público, seria preferencialmente darmos a oração do Pai Nosso, né? Porque ela então engloba todas as necessidades de todos os presentes, né? De forma que é uma oração completa, né? Perfeito. Como você falou, existe e deve-se ressaltar um sentido interno em toda a palavra contida na Bíblia e não poderia deixar de ser assim na oração. Como você citou, tudo está contido nessa pequena oração conhecida como o Pai Nosso e, como você falou, erroneamente associada à Igreja Católica. Mas, falando de orações práticas que as pessoas diariamente o fazem ou deveriam fazer, eu queria que você falasse o que é lícito, o que nós podemos ou não pedir numa oração, segundo as doutrinas. Em Mateus capítulo 21, verso 22, é dito: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Nesse versículo, o verbo crer, ele implica em que a pessoa tenha a vida coerente com o que ela está pedindo, né? Ou seja, que a pessoa realmente não só acredite que ela vai receber, né, essa súplica que ela faz, esse pedido que ela faz, mas que ao mesmo tempo ela viva segundo o pedido que ela está fazendo, né? Ou seja, a pessoa tem que ter coerência para pedir as coisas para o Senhor. E então, se essa pessoa fizer isso, realmente as coisas que ela pedir serão atendidas, né? Em Mateus capítulo 18, verso 19, também é dito: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Essas palavras também não podem ser tomadas simplesmente no sentido literal, né, e externo. Porque senão dois bandidos ou dois malfeitores poderiam orar pedindo ao Senhor que lhe permitisse fazer algum mal e o Senhor teria que necessariamente os atender, né? No caso aqui, ele está dizendo que é a vontade e o entendimento, ou seja, o amor que está dentro do homem, né, concernente com as suas verdades, né? Ou seja, um casamento que é feito dentro do homem, entre o entendimento e a vontade, entre as afeições que ele tem, né, e os seus pensamentos, né, entre o bem e a verdade dentro dele. Ou seja, então isso denota que a pessoa tem um preparo para pedir o que ela está realmente pedindo, né? E quando a pessoa chega nesse nível, ela já não vai pedir qualquer coisa que venha à sua mente, né? Digamos assim, se preocupar simplesmente com coisas mundanas, né? Ela já vai pedir coisas elevadas que o seu entendimento necessita compreender para que ela possa se desenvolver corretamente espiritualmente, né? Então, isso implica justamente num amadurecimento espiritual da pessoa, né? E quando ela chega nesse nível de compreensão, ela logicamente não vai pedir coisas fúteis, simplesmente por pedir, né? Mas ela vai pedir coisas que necessariamente estão ligadas ao seu desenvolvimento espiritual. Ok. Eu observo que por muitos anos nos foi ensinado a nos comportarmos como os mendigos, né? Foi a mendigar de Deus e não nos portarmos como filhos dele, né? E é por isso a nossa relação de pedir e por vezes, como os pedintes fazem, se indignar quando não recebemos, né? Isso é uma pergunta que vamos tratar mais à frente. E outra coisa, vê-se muito hoje em dia, em algumas denominações, as pessoas intercedendo pelas outras, né? Fazendo orações pedindo pela saúde, pelo sucesso, pelo desenvolvimento. Segundo os Escritos, por quem e por que coisas devemos orar a Deus? Perfeito. Em Mateus capítulo 26, 41 é dito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o homem deve pedir logicamente para si mesmo, né? Obviamente, mas é uma necessidade também que ele peça
para os demais, né? Por exemplo, ele pode pedir não só pelos seus amigos, né, mas também pelos inimigos, né? Ou seja, porque o próprio Senhor ensinou isto, né? Em Jeremias, aliás, nos Salmos, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Isto está no Salmo 12, verso 23, né? Essa oração é chamada uma oração de intercessão, né? Ou seja, então a pessoa pode orar pelos seus semelhantes, né? Desde que os semelhantes estejam numa recepção, ou seja, num estado receptivo para poder receber os benefícios dessa oração. Quanto a pessoa que ora, né, ela sempre vai ser beneficiada, mesmo que a pessoa que ela está intercedendo ou procurando interceder em favor dessa pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja num grau de recepção compatível com a oração que está sendo feita para ela, né? Mas o importante é que nós sempre seremos beneficiados, mesmo que a outra pessoa não seja beneficiada, né? Orar, por exemplo, pela cura de enfermidades, né? Em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, é dito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, é bom quando a pessoa está doente, né, no leito, né, ela se sente assim amparada por uma pessoa ou pessoas que estejam orando por ela, né? Isso tudo é muito bom. Mas isso não deve ser feito também uma prática, uma espécie de um vício, né? Porque nós devemos, é claro que nós devemos orar pela saúde nossa e de nossos semelhantes, mas ao mesmo tempo nós devemos nos preocupar muito mais com os males da alma do que simplesmente com os males do corpo, né? Em Lucas capítulo 12, verso 4 e 5 é dito: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ou seja, então há que se ter uma necessária compreensão nesse sentido, de que é muito mais importante que nós tenhamos a conscientização de que são os pecados da alma, né, que vão permanecer para a vida eterna. Muitas vezes uma doença, né, ela pode ser passageira, ou mesmo que ela nos leve desse mundo, ela não vai permanecer para a eternidade. Mas os males cometidos, né, em nossa alma, os pecados que nós cometermos contra Deus e nosso próximo, de propósito deliberado, esses serão imputados após a morte, né? Depois, orar em favor dos inimigos, como nós citamos no comecinho, né? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Então, isso está em Mateus capítulo 5, 44. Ou seja, mais uma prova de que o Senhor nos ensinou e que não é fácil nós agirmos, né, nesse sentido, né? Todas as pessoas sabem que é difícil nós amarmos os nossos inimigos. Não que nós tenhamos necessariamente que ter inimigos, mas é quase que impossível que em um momento ou outro de nossa vida nós tenhamos antipatias, né? Pessoas que tenham antipatia por nós, né? E que mesmo nos odeiem, né? Então o nosso hábito, que deve ser, digamos assim, encaminhado para que nós não tenhamos o mesmo ódio dessas pessoas, né? Que não troquemos, né, o mal pelo mal, mas que troquemos
o mal pelo bem, né? Então, nós estaremos colocando cinza sobre as cabeças dessas pessoas e atenuando o mal delas, né? De forma que estaremos, então, cumprindo um dos muitos mandamentos que o Senhor nos ensinou nos evangelhos, né? Depois também devemos orar pelas necessidades materiais, né? Isso é uma coisa óbvia, que o Senhor sabe que nós necessitamos ter onde morar, o que comer, né, o que vestir, né? Mas aí tem, por exemplo, aquela citação de Mateus, capítulo 6, 25 a 34, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, tudo que a gente tem, as dúvidas que a gente tem quanto à oração e quanto todas as coisas de nossa vida estão nos evangelhos, estão no Velho, no Novo Testamento, né? Então há sempre um ensinamento preciso que vai nos trazer aquilo que nós necessitamos para compreender melhor as orações que nós devemos fazer, né? De forma que o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, né? E quando Ele não nos dá, né, é sinal de que no momento aquilo não é necessário para nós. Muitas vezes a gente quer coisas que vão trazer mais mal do que nós, né, ou que nós já estamos no mal e vão aprofundar o mal, né? Ou então vão trazer um mal que nós não tínhamos antes. Então, se o Senhor não atende o nosso pedido, é porque Ele tem os seus motivos, né? E Ele sabe o que é exatamente necessário para nós, né? Então, você, na verdade, se adiantou essa pergunta, que seria a minha próxima, né? Falamos sobre o modelo divino da oração, que foi a nossa primeira pergunta. Falamos sobre como o próprio Senhor ensinou, o que podemos, o que devemos pedir e por quem e de que maneira fazê-lo. E essa é a pergunta. E quando Deus não responde? O que foi uma falha nossa? É um critério dele? O que os Escritos nos falam sobre isso? Então, o que acontece? Logicamente que o Senhor, Ele quer dar tudo o que o homem necessita, né? Mas não necessariamente é o que Ele pede, né? Nem sempre o que Ele pede é o que Ele necessita, né? E às vezes também, mesmo que nós já estejamos até aptos a receber o que o Senhor nos quer dar, né? Se nós estivermos, digamos assim, com o nosso vaso repleto de amor de nós mesmos, né? E amor das coisas do mundo, de forma que as falsidades e os males de todo gênero ocupam o nosso recipiente, né? Nós muitas vezes estamos transbordando dessas coisas que não nos permitem receber aquilo que o Senhor nos quer dar, né? De forma que nunca o erro vai estar no Senhor Deus, né? E sempre se tiver alguma falha, né, alguma necessidade que nós tenhamos que corrigir, essa falha, essa necessidade vai ser nós mesmos, né? De forma que o homem se volta para si mesmo e se desvia do Senhor quando põe seus próprios interesses em primeiro lugar e deixa em segundo plano o que se refere ao amor ao próximo e à caridade ao reino de Deus e a Deus mesmo, né? De forma que, então, muitas vezes nós não estamos sabendo como nos comportar no sentido de receber aquilo que o Senhor nos quer dar, né? Ou seja, então não adianta, como por várias vezes nós falamos nas reuniões, nos rebelar contra essa aparente negação aos nossos pedidos, né? É uma falha nossa, talvez não seja uma real necessidade de que obtenhamos aqueles bens ou aqueles méritos na exata hora que nós pedimos. Para finalizar esse segundo módulo sobre oração,
Eduardo, queria que você falasse um pouco sobre quais são os erros mais comuns cometidos quando as pessoas oram. Alguns são bem crassos, nós sabemos, mas em geral, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Certo. Um dos erros principais é orar em função dos outros à nossa volta, né? Em Mateus capítulo 6, verso 5, é dito: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, esse desejo de que as pessoas vejam as nossas orações, né? Não há necessidade. Nós tratamos já no primeiro módulo e tem aquele versículo que diz assim que quando nós quisermos orar, né, devemos entrar no nosso aposento, fechar a porta e orar em secreto, que o Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar publicamente. Ou seja, então isso é um dos erros mais frequentes que a gente vê, principalmente nas igrejas de hoje, né? Que dão muita ênfase a essa oração pública, né? Que não é tanto necessário. Nós podemos ter uma oração pública, como nós já falamos, né? Ora-se o Pai Nosso, todas as necessidades dos presentes estarão ali contempladas, né? De forma que é uma oração simples que se pode ser feita em público, sem a necessidade de grandes estardalhaços, né? Em Mateus capítulo 6, verso 7, também é dito: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, essa insistência de querer fazer com que, digamos assim, insistir numa coisa como se isso fosse determinante, né? Para a recepção daquilo que nós queremos, né? Na verdade, não. Nós devemos orar com o coração aberto, com um espírito de mansidão, né? Com humildade e humilhação diante do Senhor e nos corrigirmos para poder receber aquilo que nós pedimos, né? Outro erro frequente, né? Orar dando ordens a Deus, né? Isso é uma coisa que é até uma afronta ao Senhor, né? Orar é suplicar com humildade, né? Mateus capítulo 26, verso 39, é dito, né? E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, se o seu próprio Senhor, orando para a alma divina que estava dentro dele, do Pai que estava dentro dele, pede desta forma, né, pedindo humildemente, mas colocando a vontade do Pai acima dele próprio, né, ou seja, a vontade da alma acima do corpo, né, muito mais nós devemos ter esse sentido de humildade e de humilhação perante o Senhor, né? Nos colocando em nosso devido lugar, né? E, por último, pretender a solução de todos os problemas, né? Ou seja, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, é dito: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na grandeza. Isso é Paulo falando aos Coríntios, né? Ou seja, mesmo Paulo, né, pediu várias vezes, 3 vezes, né? E o Senhor disse: não, isto que eu estou deixando, né, na sua vida é para o seu bem, né? É para uma necessidade, inclusive, que você precise, né, desse espinho, né, na sua vida, para que você possa refletir sobre certos aspectos da vida que ainda necessitam ser atualizados espiritualmente, né? Bem, nós continuaremos nos próximos programas, acredito que mais uns 2, né, ou 3 para terminarmos esse curso da oração. E lembrando a todos que os livros estão aí. Temos um livro que eu gostaria de trazer no nosso próximo programa, que é aquele que trata sobre a oração dominical.
É um livro que está à disposição na livraria, pode ser solicitado pelo telefone 3027-4741 e lá ele trata de todo o sentido interno da oração dominical, verso por verso, né? Lembrando a todos que as perguntas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail arcanocelestes@gmail.com e que estamos à sua disposição, né, para eventuais dúvidas e qualquer elucidação que seja necessário. Eduardo, eu queria te agradecer mais uma vez e pedir que você despedisse dos nossos ouvintes, né? Então, é só colocar uma última colocação. Esse curso, na verdade, ele é concluído hoje, né? E para a conclusão final, eu vou ler só um trechinho, né? Finalmente, devemos orar e depois confiar que o Senhor proverá tudo o que nos concerne. Salmo 37, verso 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, Tiago. Boa noite, equipe de produção. E até terça-feira que vem, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.